se você puder, brevemente, né, explicar o que foi a Operação Escudo. Bom, o que foi, o que está sendo, o que continua sendo, né? Porque hoje já saiu uma informação aí, uma nota da Secretaria de Segurança Estadual de São Paulo, que ela continua por tempo indeterminado, né? Ontem teve mais um suposto confronto aí, onde um policial federal levou um tiro de raspão, e aí, na decorrência dessa operação chacina, que acho que é interessante a gente colocar, que não é operação escudo, é operação chacina, é operação para matar pobre. Né? Tivemos mais 2 assassinatos ontem na Praia da Prainha, tem mais diligências, né, de batalhão descendo para a Baixada, e a gente está nessa situação, né, com a São Vicente, Santos e Guarujá aqui em estado de sítio. Então, essa operação que o Estado chama de escudo, né? Ela iniciou a partir do dia 28, a partir do assassinato, daquele caso ali de um policial da rota, enquanto estava fazendo uma ronda, foi atingido por um sniper. Bom, no Guarujá, só esse ano já mataram 4 policiais, então tem uma guerra aí que a gente entra, né, pode comprar muita ideia equivocada que a mídia nos vende, né? Porque só agora que resolveu se descer essa quantidade de policial do dia 28. Bom, do dia 28 para cá, essa operação chacina já prendeu cerca de quase 200 pessoas, se eu não me engano, e já tem 18 mortos, né? Eu tenho acompanhado bem de perto alguns casos, eu posso falar para vocês que pelo menos 2 tinham algum envolvimento, né, com poder paralelo. O resto eram trabalhadores, pessoas que não tinham nenhuma relação com essa suposta guerra ao tráfico que eles colocam. Ailton, deixa eu embalar antes do Ricardo voltar. Beleza, você colocou algo correto, né? Uma operação chacina que a Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio denomina Operação Escudo. A gente entende, eu sou carioca, tá? Então a gente entende as razões sociológicas, a estrutura da violência policial, ela vai variando estado por estado. Especificamente, o que motivou essa onda de assassinatos da PM de São Paulo na Baixada Santista? Exemplo, hipóteses, é querer controlar algum tipo de reposicionamento do poder paralelo, é tributar o narcotráfico. Eu, como carioca, eu via isso da sala de aula que eu dava aula, ninguém me contou, tá? Eu via isso dentro da sala de aula. Era um arrego semanal, e se tivesse que fazer o segundo arrego, aí a coisa encrespava, dava problema. A outra pergunta se trata de uma vingança porque era um soldado da rota? É uma mescla das 3 possibilidades? Por favor, explica para nós, você é jornalista, né? Em cima do factual, no sentido de crença que o factual explica melhor até, porque os fatos são tão absurdos que eles explicam melhor que qualquer tese sociológica que a gente vai fazer a respeito, se possível. Então, eu não vou te explicar, né, falar com exatidão aqui, mesmo partindo do fato, o que motivou isso, né? Se isso Beleza. É uma disputa... Nada circula por aí? Nada circula por aí, a boca pequena? Cara, circula uma boca pequena, mas eu estaria sendo leviano, pegar e ficar falando coisa que a gente não sabe. A gente sabe que nós temos uma polícia corrupta, a gente sabe que quando mata alguém da rota, eles matam 30, então isso a gente sabe que acontece, isso é um fato. Agora, o que é nebuloso, se isso partiu mesmo a partir da morte desse soldado da rota e se realmente ele foi alvejado por alguém que estava lá no morro. Tendo em vista que até, né, queimei um pouco sobre o tiro que ele acertou, veio de 50 metros, ele acertou tal dentro do carro. Até isso tem que ser investigado para a gente, né, ter certeza. Primeiro que a rota já estava aqui iniciando uma operação, entendeu? E a gente não sabe muito bem o que é. Claro que a gente pode colocar aqui, olha, né, Guarujá e Santos geograficamente tem uma estratégia aqui por causa do porto, a questão do tráfico, mas eu não vou te afirmar com exatidão, porque eu teria que ter estudos isso para me te falar aqui realmente. Agora, na nossa realidade factual do dia a dia, né, a violência policial ela é cotidiana aqui. E aí, quando você mata um policial, a gente já sabe, vai morrer mais 5 do outro lado. Então, é uma guerra que a gente sabe que acontece. Perfeito. Acho que agora o Ricardo está aqui, né, com a gente.
Boa noite, Ricardo, tá escutando? O Bora lá. trouxe alguns temas interessantes, né, para o público que não está acompanhando tão de perto, né, quem não está em São Paulo, né, por exemplo, a continuidade dessa operação, né, e eu queria que o Ricardo comentasse um pouco disso, né, quais são os desdobramentos. É difícil até falar isso, né, mas a gente já teve uma chacina com 16 mortos, e a operação continua, né? Quais são as previsões aí, o que tem de oficial, tem data para terminar, as cidades estão tendo toque de recolher, como é que isso está impactando, né? Para além das mortes trágicas, como é que isso está impactando ainda, né, no dia a dia aí das comunidades? Bom, a operação estava prevista para durar 30 dias e em nenhum momento ela foi cancelada, né, pelo governo do estado, pela polícia, né. Não tem um dia que eu não saio aqui pela Zona Noroeste, por São Vicente, que eu não topo com um bonde de viatura da Rota, do BAEP, pela Nossa Senhora de Fátima, pelo Iguaçu, pelas avenidas, né, aqui da região onde eu moro. E acredito que não é diferente no resto da Baixada, né? Nos últimos dias a gente teve mais 2 mortes, né? Subiu para 18, oficialmente. Teve uma troca de tiros também com o policial federal no Guarujá, né? Então as coisas seguem, né? As coisas seguem. E lógico que estava até comentando um pouco com o Ailton, quando a gente está fazendo essa live agora, já faz vários dias que aconteceu as coisas, né? Então você bate o olho aí no UOL, no G1, mesmo na imprensa local, já saiu de foco a operação, né? Já não é mais a notícia do dia, né? Não é o que chama mais atenção, né? Mas assim, cara, eu fiz um trajeto outro dia aí numa avenida aqui, que é a Nossa Senhora de Fátima, de poucos quilômetros, eu topei com uma blitz, 3 ou 4 viaturas de rota tranquilamente na luz do dia, entendeu? Então as coisas seguem. O que eu acho que já entrou numa certa normalidade é que aquela ideia, aquela coisa, pelo menos na minha região aqui, onde 6, 7, 8 da noite já estavam as ruas vazias, já um clima de toque de recolher, isso aí já deu uma certa amenizada, né? Dá a impressão que a vida, entre aspas, entre 1000 aspas, aí volta um pouco ao normal, né? Mas os comandos, as abordagens seguem num nível que eu não vou dizer que é dos primeiros dias da chacina, mas também não é o que era antes, sabe? Então, pelo menos aqui da região, como relato mais de morador do que de historiador e tudo, tô sentindo desse jeito as coisas. Eu não sei, minha conexão estava bem ruim, eu não sei o que vocês já falaram antes, eu tô sendo redundante aí com alguma coisa que o Ailton tenha comentado, né? E aí tem todos os reflexos aí de como vai ser essa investigação do cenário nacional, como é que o governo federal está agindo ou não agindo nessa situação, que isso aí é importante depois a gente falar um pouco também, né? Perfeito, obrigado. Queria registrar aqui um salve, boa noite para o Matheus e a Eduarda, que estão nos acompanhando ao vivo, né? Deixaram nos comentários, reforçar aqui para quem estiver assistindo, para participar do debate, deixando perguntas e questões aqui nos comentários do vídeo. E queria que o Ailton falasse um pouquinho das manifestações que têm ocorrido contra a chacina, né, em primeiro lugar, e contra essas arbitrariedades da operação policial, né? Como tem sido essa resistência aí na Baixada Santista, a mobilização de entidades, movimentos sociais, principalmente relacionados aos direitos humanos, como é que está se dando isso? E quais são as perspectivas, né, de pressionar o fim da operação a partir dessas mobilizações, né, dessas... Antes de participar do programa, eu pensei muito, né, sobre o que está acontecendo aqui, o que eu tenho para contribuir para falar e o que eu não tenho para falar, porque como aqui está em curso e eu estou acompanhando e participando juntamente com algumas organizações, nem tudo, né, dá para falar. Agora eu posso dizer assim,
Aí eu vou entrar um pouco aqui na questão crítica. Eu acho que se não fosse as Mães de Maio, aqui não teria nenhum ato. A Baixada é uma vergonha no que diz respeito à luta social. Você, né, você tem chacinas ocorrendo e a manifestação, se não fosse o grupo de mulheres das Mães de Maio ter provocado essa manifestação, a gente não ia ter nada aqui. E toda a movimentação que está ocorrendo para tentar barrar isso está relacionado com elas. No primeiro ato ali você vê, né, uma coxa de retalhos no campo da esquerda, de forma muito frágil, de forma que não consegue nem dialogar com a própria população que está sendo atingida. Foi feito um ato na Praça 14 Bis, e, enfim, a manifestação foi aquela manifestação porque a água bateu na bunda e foi todo mundo lá para a praça apoiar as Mães de Maio, mas com aquela lógica protocolar de pegar um microfone e ficar falando contra o fascismo. Não que isso não seja importante, mas aí estava uma série de moradores querendo falar, gente que foi esculachada, que teve o barraco arrombado, familiares de vítima, e que não estava entendendo nada daquilo, e teve um momento que pegou as faixas e foi para o campo. E aí eu, enquanto jornalista, e outros jornalistas que estavam, que veio gente do país inteiro, a gente foi conversar com quem realmente importa naquele momento, com quem estava sendo esculachado. E aí eu ainda tive que ouvir uma determinada esquerda falar no microfone que o ato estava acontecendo ali no carro de som. Eu falei, é por isso que a gente está fudido mesmo, porque tá acontecendo uma chacina, nós estamos no meio do furacão, faz uma manifestação para tentar parar e a galera não consegue nem conversar com a população, né, que está vivendo lá nas palafitas, que está sendo esculachada e assassinada. O segundo ato foi um ato protocolar também em Santos, para ouvir um pouco os familiares, e depois não ocorreu mais nada. Toda a movimentação que está acontecendo, ela está acontecendo um pouco pelos bastidores, movido pelas Mães de Maio. Eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado, né? Eu estive em São Paulo, segunda, terça-feira, no Guarujá, em Santos, no Ministério Público, que a gente está tentando. Primeiro por exemplo, tem sobrevivente ameaçado, tem mãe ameaçada, tem familiar ameaçado, e a primeira reação que tinha que ter era conseguir se organizar com outros movimentos de proteção para conseguir, né, tirar essas pessoas e, né, porque eu, enquanto jornalista, né, puta história acontecendo e eu não escrevi basicamente nada, que eu falei, eu não tenho como escrever nada. Inclusive algumas matérias foi horrorosas que saíram na mídia, que expuseram o nome de familiares, expuseram o nome de vítima, e essas vítimas acabaram, a polícia voltando lá, ameaçando, inclusive meios de comunicação que se dizem alternativos e independentes fizeram isso. Então a gente já tinha um problema para resolver, acabamos tendo outro problema para resolver também. Então, assim, quando a gente pensa em ato, eu particularmente fico e continuo decepcionado com a minha região, e eu acho talvez com o Brasil inteiro, né? Que mais um caso de chacina se repetindo, isso só acontece porque a gente não conseguiu, né, discutir um dos maiores massacres que aconteceram em tempos aí de democracia burguesa, que foi os crimes de maio, que é uma decorrência, né, de ditadura militar, de opressão, de crimes na Candelária. Todos esses crimes não foram resolvidos, a memória continua sendo jogada para debaixo do tapete, né? Tivemos aí, e continua, né, um suposto governo progressista que está aí, que não lançou uma nota, não falou nada sobre isso. Você tem um ministro da Justiça que não falou nada, né? Um ministro lá que é negro, da igualdade racial, que não falou nada até agora. Então, é triste isso, e é por isso que isso continua, e mataram umas 2, e vão continuar matando mais, porque ainda tem desaparecidos, né? Mataram população em situação de rua. Quando tudo isso passar com calma, vai vir muito mais informação, porque agora a gente não pode nem divulgar por questão de proteger as próprias comunidades, porque quanto mais a gente fala, mais, né, o chicote estrala. Ô, Khaled, e não é que não tem que ser resistente, entendeu? Mas a falta de uma movimentação muito maior faz com que a gente acaba tendo que, os poucos que restam, ter muito cuidado para fazer alguma movimentação. Porque, no fundo, a gente está muito fodido.
Certeza. Antes de passar a palavra para o Bruno, né, que ele quer fazer algumas considerações, perguntas, só registrar aqui, dar boa noite para o Matheus Gomes e a Kelly Forato, que estão acompanhando ao vivo aqui também. Obrigado, gente, pela audiência. Pode ir lá, Bruno. Então, Ailton, me corrija se eu estou errado, tá? Mães de Maio é o conjunto de mães que se organizaram depois das chacinas decorrentes em maio de 2006 em São Paulo, quando era o governo Cláudio Lembo, não é isso? Conhecido como a revanche contra o salve do PCC ou algo parecido. Eu abri um site aqui, vê se eu estou correto no site, tá? A organização buscou a mobilização de mães, familiares e amigos das vítimas dos crimes de maio de 2006 em São Paulo, para avançar na luta pela memória, pela verdade e por justiça às vítimas. Total, 493 pessoas, das quais mais de 400 eram jovens negros, descendentes afro-indígenas ou pobres. A gente está em 2023, então tem quase 20 anos que isso aí decorreu. Essa estrutura organizada das mães sobreviventes ou das mães de famílias que sobreviveram àquela chacina é quem está segurando as pontas aí na Baixada para outra chacina? É uma pergunta redundante, mas é bom explicar isso. Exatamente, é isso aí. Não, é exatamente isso. Vai, pô. São 17 anos que são 17 anos que essas mulheres estão em luta, né? E, infelizmente, as chacinas acontecem no país inteiro, né? Ceará, Rio de Janeiro, Bahia. E aí, com essa mobilização, eu acho que, né, você tem, por exemplo, aquela chacina no Rio de Janeiro da década de 80, né, início de 90, de Acari, que até então tinha aquelas mães que iam para a praça e tudo mais. Mas eu, até enquanto jornalista, faço uma avaliação que o primeiro movimento que surge, faz um debate político de enfrentamento ao Estado, é as Mães de Maio. E, a partir disso, criou-se uma rede nacional de mulheres que perderam seus filhos ou familiares vítimas da violência de Estado. Então, hoje, elas estão numa rede no Rio, no Ceará, na Bahia, promovem encontros. Assim, cara, e são mulheres que hoje, por exemplo, aqui na Baixada, já tem mais de 60 anos. Algumas adoecidas com depressão, algumas foram presas porque se levantaram, já foram ameaçadas, e basicamente são elas hoje que dão uma lição de que o Estado é genocida e que a gente precisa se levantar. E se não fosse elas, não ia ter ato nenhum aqui na Baixada. Perfeito. Eu só dar sequência aqui, se o Ricardo puder contribuir, o Ailton também, o microfone está aberto, tá? Vamos lá. Teve o primeiro ato, no outro programa, numa outra condição, a condição tá de trabalho minha, que não é o caso agora, também sou jornalista, tá, Ailton? A gente convidou o Rugai para um programa semanal que está em rede, emissoras do Rio Grande, e no final o Ricardo comentou do ato que teve na Baixada Santista. No dia seguinte, ou acho que foi o dia seguinte, né, Rugai, a gente colocou, ou na segunda seguinte, um vídeo na íntegra de 7 minutos do conjunto do primeiro ato, um ato que, agora você narrando os bastidores, Ailton, não tem... Amigo, não tem nada que eu possa tirar, nenhuma vírgula, considerando as experiências prévias, como, por exemplo, deixa eu ir para os anos 80, né? Atos políticos na Cinelândia, arbitrariamente, meninos de rua são presos, o ato não para salvar os guris de ser levado na viatura sem nenhum tipo de acusação formal. Ou seja, tu vê esse tipo de descrença ou descrédito em relação ao relato popular e aquela pessoa que, no caso, é o protagonista, né? Porque mora na comunidade e ia dar o seu relato direto. Mas, eu estou falando aqui o papel do advogado nem do demônio, né? Advogado do fariseu, porque o demônio é melhor que o fariseu. No seguinte sentido, tinha a presença, né, do Ministério da Igualdade Racial no primeiro ato. Eu vi o vídeo de vocês, tinha lá. Me chamou a atenção não ter a presença de ninguém da equipe do ministro Flávio Dino. Se tinha, vocês me corrijam. E no segundo ato teve a presença porque, coincidentemente, as Mães de Maio estavam indo em Brasília para levar um documento, inclusive um documentário, para tentar pleitear, cobrar desse governo uma política pública de reparação e de atendimento psicológico às famílias vítimas. E aí culminou com tudo isso, e aí eles voltaram com ela, entendeu? Voltaram 2 ouvidores.
Mas aquela coisa, sabe o que acaba ocorrendo? Por exemplo, segunda-feira agora, veio o presidente da Secretaria de Direitos Humanos. E aí, pô, importante que vem. Mas sabe o resultado que você tem? Uma nota. Estivemos lá, pegamos os relatos, encaminhamos e vai embora. As pessoas... É uma coisa absurda, sabe? Eu faço essa crítica porque é necessário colocar isso, falar, cara, a gente está aqui no meio dessa situação horrorosa. Meu filho, por exemplo, não está indo para o cursinho pré-vestibular porque ele volta à noite e ele é negro. Eu falei, cara, você não vai, cara, que você não vai voltar de Santos para São Vicente de busão, não dá para confiar. E na mesma semana a gente tinha recebido o quadro da rota. E aí você vê toda essa galera que vem de Brasília, faz isso e fala para Deus e o mundo, escreve uma nota e de prático, nada. A pergunta está feita, é só passar para o Rugai. Rugai, algum efeito que você tenha visto, avaliado, observado, de outros poderes fora do governo do Estado, que o governo Tarcísio apoiou, de fato, disse que não tinha nada para questionar a relação à ação policial, de fora de São Paulo? Comentar a esse respeito também, trazer mais elementos? Cara, eu acho que eu fiquei dando Google, cara, acompanhando dia após dia qual iam ser as declarações do ministro da Justiça, do ministro dos Direitos Humanos, né? Isso para não falar que, assim, né, uma situação dessa gravidade aí merecia uma fala assertiva do presidente da República, né? Não é nem de ministros. Mas vamos jogar com a realidade aí, né? E a gente não vê. A única fala que eu vi do Silvio de Almeida foi, acho que uns 2 dias depois, dizendo que tinham que ser investigados. Mas nenhuma fala no sentido de condenação. E assim, foram passando os dias, você procurava, bom, vai ter uma nova fala, vai ter alguma coisa diferente. E não tinha, né? E aí você começa a ver que nos mesmos dias, né? Eu tenho certeza absoluta que isso pesou demais, né, nesse silêncio do governo federal, saem os dados da Bahia, onde o PT governa há 16 anos, né? E aí sai um número mais absurdo ainda do que em São Paulo, né? Não foi tão concentrado geograficamente, mas o número foi pior ainda, né? E aí você vê que o estado da Bahia tem mais assassinatos pela polícia do que os Estados Unidos inteiro durante um ano, cara, sabe? É isso, né? Em termos de peso, né, de densidade populacional, em números absolutos é disparado o maior número de mortes, e chega a ser 100% de negros em Salvador e 97% de negros no estado. O que, lógico, é um estado de concentração de população negra, mas o índice é muito acima da média populacional. Né? Então, lógico que isso pesa para o governo federal. O Rui Costa, que foi governador da Bahia e que elegeu esse novo governador, é simplesmente o ministro da Casa Civil, que é o ministério que gerencia as políticas do governo federal. E aí, porra, não precisa a gente, né, mais à esquerda falar. Você vê Intercept, você vê sites de uma imprensa que não é tão comprometida politicamente levantando a questão da Bahia. E você vê um silêncio dentro da esquerda absoluto, cara. Absoluto. Tipo assim, nós não vamos poder falar, não vamos pegar pesado com o Tarcísio, senão ele vai levantar a lebre da Bahia. É basicamente isso. Né? Tipo, muita gente sempre comentou, né? Até o próprio Elias, quando ele participou da microfonia, comentou, né, Bruno? Falou assim, não, a questão da segurança é uma zona, um ponto cego no debate da esquerda, a esquerda não tem um discurso sobre segurança, etc. Pode não ter um discurso de segurança no sentido punitivista, como a direita tem, mas ao se omitir, ela dá asa aí para a PM continuar praticando a mesma política de segurança, ou até pior muitas vezes, né? E aí, né, é duro porque nós estamos vivendo uma questão que sempre é local, onde acontece isso aí, você tem situações emergenciais, mas você tem uma estrutura toda aí de acordos políticos, de não mexer com os militares, com a PM, em nome das alianças, da governabilidade, tudo, que estoura lá embaixo, cara. Né? E tem um fato que eu notei, conversando com uma colega militante que é mulher, que é no movimento negro aqui, tudo, que tem um posicionamento mais à esquerda, e que está em vários grupos de discussão do movimento negro, tudo. Ela falou assim, bom,
uma boa parte do movimento negro tem uma postura mais governista, né, mais de apoio ao PT, de evitar críticas e tudo. E ela comentou assim, você falava do arcabouço fiscal, da reforma tributária, de vários eventos, assim, meio uma reação de silêncio, de o pessoal não dar bola ou minimizar o impacto disso, né, quando se tratava de assuntos econômicos. Agora, com a chacina, a coisa começou a pegar. Começou a gerar um incômodo muito grande dentro de setores expressivos aí do movimento negro, entendeu? Mesmo os mais aliados ao governo. Então, eu acredito que vão sair críticas veementes ao governo federal de cara, mas acho que pela primeira vez começa a dar uma incomodada, uma constrangida, né? No mínimo, falou, tá acontecendo isso agora, cara, né? Não é que vai ter um efeito daqui meses, ou daqui um ano ou dois, né? Não é como, às vezes, alguma crítica ao governo federal, que as pessoas falam, não, calma, paciência, porque não se muda de uma hora para outra, etc. Tudo bem, com alguns assuntos você pode até não ver as relações diretas, mas quando tem morte, cara, como é que você vai chegar aí para a mãe, para os familiares, para a pessoa, falando, não, espera um pouco mais, porque leva tempo para mudar. Você vai. Que paciência com o quê? Se o filho, se o seu parente já morreu, cara. Já foi. Né? Não existe esse tempo para ser esperado. Né? As coisas estão acontecendo. E as coisas refletem ou a política atual, ou a inércia diante da política que sempre existiu e que não está sendo mudada. Né? Bom, não sei se eu me estendi muito, mas um pouco por aí. Não, posso ler um negócio aqui, Khaled? Posso ler só um negócio aqui, rapidinho? Deixa eu só agradecer a Kelly Forato aqui pelo superchat. Obrigado, Kelly, por apoiar aqui. Já aproveitar, né, para quem puder apoiar esse espaço, tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo, pode usar o superchat também. E para apoiar esse que é um espaço autogerido, né, pelos colaboradores e apoiadores do ITA, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista. Então, muito obrigado, Kelly, pela contribuição e, né, quem estiver acompanhando aí, se puder colaborar, pode usar o Pix ou o Superchat para isso. Opa, obrigado, Kelly. É muito interessante isso aí, Superchat no meio da live, muito, muito interessante, precisa mesmo. Eu queria meio que fazer a pergunta para o Ricardo e para o Ailton, mas, poxa, estou com historiador aqui, estou com jornalista, eu não consigo fugir de período histórico e fatos, né? Eu puxei da memória, eu era jovem então na época, e sou da Zona Sul, sou do assalto, então nunca fui alvo de repressão policial, só enquanto militante. Aí o pau pegava mesmo. Chacina da Candelária, 23 de julho de 93, segundo o governo de Leonel Brizola. Chacina de Vigário Geral, 29 de agosto de 93. Então, governo de Leonel Brizola. Até eu sei quem fez a chacina de Vigário Geral. Um grupo de extermínio chamado Cavalo Corredor. Comandante ex-deputado Emílio Laranjeira. Era coronel da PM lotado no DOI-4 do Rio de Janeiro. Até eu sei, amigo. O coronel que tentou ser o reformista do governo Brizola no Rio de Janeiro. Posso ler aqui o final dele? Tá? Folha de São Paulo, sucursal Rio, matéria de Sérgio Torres. Matéria de 15 de setembro de 99. Secretário Carlos... O nome completo do cara foi um cara muito importante, tá? Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Carlos Cerqueira foi baleado no saguão do prédio onde trabalha o ex-vice-governador Danilo Batista. Ex-chefe da PM do Rio é assassinado. Secretário de Polícia Militar nas 2 vezes em que Brizola governou o estado do Rio, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira foi morto ontem à tarde com um tiro no olho direito. Cerqueira foi assassinado no saguão do prédio onde trabalha o advogado Nilo Batista, ex-vice-governador. Olha, solução do crime Lee Harvey Oswald, a mesma coisa. 2 horas depois, a polícia dava o crime como praticamente elucidado. O assassino seria o sargento Sidney Rodrigues, da PM, atingido em seguida ao crime por um tiro na nuca. Supostamente dado... Aí é Rio 40 graus, né? Supostamente dado... disparado por um segurança da Termas, aeroporto, que funciona no térreo do edifício. Ou seja, o reformador da PM do Rio foi assassinado por um segurança de prostíbulo, nada contra, né, na forma de trabalho, e o seu assassino foi
o assassino do PM foi para banho. Aí eu queria colocar para os colegas comentarem, né? Capitão Adriano, matador da Nóbrega. Onde é que ele morreu, hein? A PM da Bahia fez um cerco, ninguém garantiu a vida dele. Morreu com 70 tiros, 70. Era do Bop, tinha um cagaço com ele, né? E Ricardo, os 3 telefones sumiram, amigo. Tinha 3 telefones com ele. Eu não sei, eu queria perguntar para vocês, que solução poderia ser dada hoje pelo governo federal para atenuar o problema da chacina, especificamente na Baixada Santista? Deslocar funcionários para as comunidades, colocar vigília nos ônibus, colocar pessoal federal aí, colocar PF a paisana. Não sei, estou perguntando em voz alta. Algo poderia ser feito no curto prazo? É uma pergunta para quem está no terreno, quem está na área e sabe o que está acontecendo. Eu queria colocar assim, ó, tem um pedido que foi feito quando os ouvidores vieram aqui, também foi feito na segunda-feira com o presidente lá de Direitos Humanos e com outras pessoas que fizeram contato também de Brasília para saber como as coisas estavam. As organizações que se somaram junto às Mães de Maio pediram um gabinete de crise aqui na Baixada Santista. Esse gabinete não veio até agora. O gabinete de crise seria porque tem pessoas sendo ameaçadas e a gente está num estado, né, numa situação bastante delicada, que dependendo do território onde você mora, não está dando para circular depois das 10 horas da noite, né, como o Rugar falou aí. Hoje eu recebi bastante áudio de pessoas que eu entrevistei lá naquele primeiro ato falando que eles não invadiram as comunidades, mas já cercaram, já está toda aquela operação de novo, e morador, depois das 6 horas da noite, está tudo assustado. Então, eu acho que assim, a gente precisaria inicialmente de um gabinete de crise para assistenciar essas pessoas que estão lá em toda essa situação de vulnerabilidade. Agora também eu colocaria uma pergunta: quem regula a polícia? Porque eu acho que, sinceramente, ela se tornou um monstro e um câncer que, para conseguir, tem que acabar mesmo com a polícia. Porque esse modelo, né, bom, para mim tem que acabar com o Estado e com tudo, né, enfim, mas não vamos partir da realidade concreta aqui. A polícia militar é um câncer que nenhum governo fascista tem controle sobre ela. Isso aí está na cara que é uma guerra, né, toda vez que mata alguém da rota acontece isso, e talvez unir o útil ao agradável, vamos lá e vamos dominar aquele território, porque tem alguma coisa ali que favorece. E aí eu vou falar uma coisa que, só uma fala que não explica muito, mas nos dá uma visão. Estava numa reunião na OAB do Guarujá, na segunda-feira, com algumas organizações, vítimas e familiares, e circulava a informação que o pessoal do crime mesmo, do PCC, já não estava aqui na Baixada, né? Deixaram as lojas ali e aqueles trabalhadores explorados. E aí a informação era: não se metam nessa confusão, porque essa guerra é nossa. A gente vai resolver isso depois, em outro momento. E aí também tem algumas denúncias na ouvidoria da Guarda Municipal de Santos, que alguns guardas municipais já foram intimidados, tipo, legal, está acontecendo isso, mas depois que essa galera subir para São Paulo e ficar só vocês, a gente vai acertar as contas. Então acho que a gente tem um problema sério, que a polícia é um câncer, o Estado não tem controle sobre esse monstro que criou, e tem um outro câncer aí também, que é o crime organizado. Mas não é esse crime organizado que a gente vê lá na quebrada, que a polícia vai lá e faz espetáculo, e mata 2 moleques, e mostra a mochila, e mata outros inocentes que têm passagem, né? Ou não. Não é esse. Tem um outro câncer aí também, que está junto com o governo, junto com o Estado, e que está junto com a polícia, e que pra gente, eu acho, militantes do campo da esquerda, a gente tem que começar a discutir isso, porque esse é um campo bastante perigoso, e a Baixada Santista aqui está nessa guerra há muito tempo, né? Eu acompanho questões de moradia, né? Questões de moradia, assim, questões de despejo,
né, vou acompanhar essa violação de direitos humanos. Quando eu chego lá, eu me deflago não só com a truculência do Estado, eu me deparo lá também com outro poder instalado na comunidade, que se ele decidir que a comunidade tem que ser despejada, vai ser despejada. Aí eu falei, porra, a gente tem um Estado, agora tem um outro Estado aqui, que não é tão invisível, né? Que a gente também está conectado indiretamente, que a gente vai ter que lidar com isso em algum momento. Vai ter que pensar bastante. Eu não tenho resposta, sinceramente. Eu fico pensando sobre isso, e eu não tenho resposta a partir desse campo burguês, né? Da arena burguesa, desse jogo, do diálogo, né? Eu acho que a resposta é a materialidade, só se combate com a materialidade. Mas nós temos um povo, infelizmente, muito alienado, né? Como você vai competir? Ó, vou falar o seguinte: no dia depois do ato, que aconteceu na terça, se eu não me engano, na quarta-feira eu tinha ido num bairro nobre aqui chamado Gonzaga para comprar um equipamento fotográfico, um negócio de um cartão. Quando eu parei para comer um pastel, tava lá aquela televisão ligada com o Brasil Gente, com o Datena, fazendo uma transmissão direta de um repórter lá no Guarujá invadindo uma casa. Depois a galera mandou áudio para mim dizendo que, os caras fecharam, evacuaram tudo depois, e montaram aquela cena e depois chamaram o repórter para filmar. Só que aquilo está batendo na cabeça da classe trabalhadora todo dia. Né? Aquela TV aberta, aquele desgraçado do Datena que mata a gente todo dia também, por meio do programa dele. Então, como a gente combater isso com uma mídia que está contra nós, está querendo nossa morte, com uma polícia, com poder paralelo e com o Estado? A gente, sabe, tem que pensar muito ainda, se organizar mesmo. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente está se matando, né? Achando que dá para resolver dentro do campo liberal, dialogando, mais uma vez, conciliando. Eu que vi tudo isso muito de perto nesses dias aqui, eu só comprovei o que eu penso. A gente está ferrado e é impossível mudar isso sem muito sangue, sem combater materialidade com materialidade. É uma tristeza que o nosso povo não está preparado para isso, mas é isso. Eu vou aproveitar o gancho, Ailton, até comentar, né? No ano passado, eu e mais 2 companheiros do ITA, o Rafael Viana e o Cauã William, a gente escreveu um artigo para a revista Jacobin, né? Que chamava O Papel dos Anarquistas Frente às Eleições. Porque, né, no ano passado teve todo aquele afã, né, de derrotar o fascismo nas urnas, etc. e tal. Convido, né, quem ainda não leu o artigo, tá lá na Jacobin, O Papel dos Anarquistas Frente às Eleições, e no artigo a gente falava exatamente dos limites da social-democracia, desse pacto de classes, né, e um dos limites que a gente já apontava ali é a questão do extermínio da população negra, né, da política de genocídio que está instituída pelo Estado brasileiro, né, desde que se proclamou a independência, né, desde que se criou a polícia militar, enfim. E que é algo que a conciliação de classes, a política, né, do Partido dos Trabalhadores, essa política social-democrata, não vai enfrentar. Então eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho para a gente. Claro, isso não existe resposta pronta, não tem resposta fácil, né? Mas comentasse assim, né, até vou dar algumas opiniões, mas no teu ponto de vista, como é que a gente enfrenta essa política de extermínio? O Ailton falou um dos pontos que também esse governo a gente sabe que não vai enfrentar, é a regulação das mídias, né? Não dá mais para a gente, inclusive o Chavoso da USP, ele, né, trata bastante do tema, mas esse tipo de programa tem que ser abolido, a gente não pode, né, o pinga-sangue, né, o programa na TV aberta que estimula o ódio de classe e estimula, né, essa ideologia de genocídio, né, de bandido, de igualar negro a bandido e de
colocar instituir a pena de morte no país, porque embora ela não seja constitucionalizada, ela não é legal, mas ela é corriqueira, é uma prática. Então, enfim, estou me estendendo aqui, mas queria que o Rugai comentasse um pouco de algumas pistas aí de bandeiras que a gente precisa para ontem puxar, né? Regulação das mídias para acabar com o pinga-sangue, fim da polícia militar, como é que a gente responde a isso, né? E começa a se organizar para, nos próximos meses, não ter que fazer um novo programa sobre uma nova chacina, enfim, né? Como é que a gente muda a raiz do problema, né? Para que ele deixe de existir, né? Enfim, pode falar. Bom, cara, eu estava ouvindo vocês aí, vai passando mil coisas pela cabeça da gente, né? E a verdade é que, assim, não só os governadores não controlam as PMs, né? Eles são reféns das PMs, né? Basicamente, e é louco, porque não é só os governadores com a PMs. Agora ficou evidente que é o governo federal com as Forças Armadas. Então, praticamente, o comandante o secretário de segurança foi praticamente escolhido a partir da polícia, né? Vocês reparem que nós temos como secretário de segurança em São Paulo um cara que foi expulso da rota por excesso de mortes, entendeu? É disso que a gente está falando. Ele foi expulso da rota por excesso de mortes, cara. Derrite. O cara que está na Polícia Civil agora, ele comandou batalhões aqui na Baixada Santista, né? E com histórico problemático também. Quando ele desceu aqui para a Baixada, junto com a operação, né? É impressão visual, assim. Você espera que não, a PM é aquela coisa mais ostensiva, a Polícia Civil tem os desvios da corrupção, mas não é uma coisa, em termos de armamento, tão acessível. O cara desceu com um fuzil a tiracolo. Entendeu? Como quem diz, estou fazendo meu retorno triunfal aqui à Baixada Santista, né? Então, esse controle não existe. Por isso que, assim, quando a gente fez uma outra conversa aí, né, Bruno? Falou assim, às vezes a gente faz uma conversa meio dizendo assim, bom, como se tudo isso que está acontecendo aqui fosse uma articulação do Bolsonaro, do Tarcísio, da direita, e ele pode, lógico, estar se aproveitando toda essa situação, está estimulando tudo, mas uma coisa é ele criar e fomentar, dirigir a cena, né? Mas isso supõe que ele tem o poder de mando sobre essas instituições, quando, na verdade, a impressão que a gente tem, né, e aí é só uma impressão, porque os fatos aí estão quentes, né, é que está na autonomia da própria rota da própria PM. A resposta ia acontecer de qualquer maneira, né? A partir da morte de um policial. A quantidade, a velocidade, se o Estado apoia ou não, é que acho que entra o governador. Mas o tipo de resposta é determinado a partir dali. Para falar do governo federal, tem uma declaração semanas atrás que passou desapercebida também. Quando publicaram lá o relatório do envolvimento ou não dos militares com o golpe, etc., eu não vou lembrar se foi o porta-voz do Exército, acho que não foi o ministro da Defesa, fez lá a defesa de que as Forças Armadas, de que elas não tinham envolvimento, que elas eram legalistas, etc., e que elas até poderiam dar o golpe, mas que elas não quiseram porque são legalistas. Que é quase como dizer assim, ó, tem essa democracia aí porque a gente quer, tá ligado? Porque a gente deixou, porque estava no nosso poder. Assim, a hora que a gente quiser, a gente interrompe esse troço aí, né? Então, isso para falar da autonomia da milícia. É uma democracia consentida, né, cara? Tem um aparato de militar, seja nos estados, pela PM, seja no Exército, nas Forças Armadas, que é independente do Estado e que, vejamos bem, né? A posse, a transmissão de cargo para os ministros militares foi feita no governo Bolsonaro pelo Bolsonaro. A comissão lá de transição lá do governo Lula transigiu com isso aí. É como se os caras falassem, eu não vou aceitar receber o cargo das mãos desse cara. Eu vou receber do cara que eu reconheço, que é o Bolsonaro. E deu no que deu, né? Então, parece um pouco distante falar dessas coisas do nível federal com o que está acontecendo aqui na Baixada, mas a lógica é a mesma, né?
A pergunta foi bem ampla aí, mas voltando aí com o que o Ailton colocou, da dificuldade que é você lidar nos bairros, nos movimentos de moradia, né, com todos esses agentes aí que são adversários ou inimigos aí em algum momento, né? E aí, quando a gente pensa numa resposta mais à esquerda, você tem grandes dificuldades também, né? Porque a gente tem problemas no movimento sindical, tem problemas no movimento estudantil, e muitas vezes vários setores da esquerda, né, incluindo os que a gente é próximo, tudo, viram nos bairros, pode chamar isso de frente comunitária, tudo uma possibilidade de uma inserção diferente com a população pobre, periférica, etc. Mas é muito comum que você comece um trabalho ali que você pode chamar de inserção, que você entra, faz atividades culturais, educativas, etc. E aí é muito legal, a militância se sente bem, está fazendo alguma coisa, às vezes tem alguém que é da própria militância que é morador do bairro, que é fundamental, e a militância se sente bem, se sente participando, etc, etc. E você está fazendo ali um trabalho. Você está inserido, você está reconhecido, mas você não está fazendo luta ainda. Você está fazendo um trabalho social. E aí você corre um sério risco de virar uma ONG não remunerada, cara. Por mais que você, na sua cabeça, tenha uma tática, estratégia, seja qual for de esquerda, porque na medida em que você vai falar, porra, vamos protestar contra a vala aqui, contra o esgoto, e vamos mobilizar a população, e vamos fechar uma avenida próxima dessa comunidade, ou vamos até a prefeitura, no momento em que você sai da inserção para a tentativa de mobilização, você pode ter problema. Né? E o poder local pode ser o primeiro que vai falar para você, para com esse troço aí, porque essa confusão aí vai atrapalhar os negócios, cara. E aí você fica nessa, você fala, como é que eu enfrento essa outra oposição, né? Então, às vezes, o movimento sem teto é uma possibilidade, porque você inaugura um lugar novo, e aí você tem possibilidade, pelo menos, de disputar como que aquele lugar vai se estruturar, né? Mas em lugares onde a coisa já está estabelecida, é muito difícil você sair da inserção para mobilização de fato, né? Entre fazer um trabalho social, cultural bacana é uma coisa, mobilizar a população de fato para algum enfrentamento, você já pode incomodar muita gente, né? Então é isso, não temos resposta para isso, mas são situações que a gente tem que reconhecer, né? Tô só para fechar aqui que eu já me estendi demais nessa fala. O que eu vejo, eu fiz até um vídeo sobre isso outro dia. A gente está numa situação que a gente está com medo de fazer o diagnóstico por não ter a cura. Então fala assim, puta, acho que eu não tenho a vacina para esse troço, eu não sei como tratar, eu não vou nem, é melhor eu nem ir no médico para não saber que eu tenho a doença, cara. E porra, sabe, vamos admitir, não tem problema nenhum, eu acho, a gente falar assim, cara, tem essa situação cabeluda e a gente não está sabendo o que fazer. Vamos pensar junto sobre esse negócio. Né, do que a gente fingir que o problema não existe, cara, porque tá óbvio que ele existe, né? E tem gente falando do problema. A esquerda às vezes não fala do problema, a direita fala. Dá a solução errada, mas fala. Né? Depois a gente volta aí no Zé Povinho do pastel, que o Ailton comentou, porque esse é uma outra ferida que a gente tem que tocar o dedo também, né? Perfeito, Rugai. Bruno? A gente está com... faltam 5 para as 10, né? Isso aqui é um espaço reflexivo, né? Para o Ricardo e para o Ailton. Então, muito preocupado... Quer dizer, obviamente que a gente gosta de participação. Mas ele é um espaço reflexivo e formativo. Ele tem até mais gente que ouve, e depois o Calete coloca no Spotify e assiste. Não no ao vivo, mas posteriormente. Então, é um tema muito delicado, né? Quem já trabalhou com isso sabe. Acho que a vivência que a Ailton tem é mais de perto, mas eu estava ouvindo o Rugai falar e estava me recordando de um período muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Que eu particularmente militava numa corrente que tinha uma inserção social voluntária, exatamente isso. Uma comunidade no Rio que era dominada. E todos os passos da comunidade eles foram consentidos. E o gesto mais heróico que você podia fazer era não correr da comunidade quando dava titica, né? Fosse guerra de facção, fosse problema no arrego. Só que eu gostei muito do que o Ailton falou, né? Que de instaurar... agora me foge o termo que vocês utilizaram, porque essa solução é um paliativo, mas é um paliativo importante.
um gabinete de crise, botar gente aí de forma permanente, algum tipo de autoridade que não seja subordinado ao governo Tarcísio, porque, deixa eu dar só um exemplo aqui de um país vizinho, tá? Foi feita a conta na Argentina de qual era o universo eleitoral de militares, ex-militares, policiais, ex-policiais e familiares. E dava quase 1 milhão de pessoas. Então é uma força também político-eleitoral que ninguém vai abrir mão, menos aí num governo que foi eleito por extrema-direita, como é o caso do governo Tarcísio. E aí eu peço mil desculpas, eu, Bruno, não me recordo a comunidade aonde, em plena campanha, a segurança do Tarcísio assassinou um morador, que assassinou. Foi Paraisópolis. Pois é. Então, só para reforçar, eu já passo a palavra para os dois, eu já encerro aqui, tá, Khaled? Nesse exato momento, reforçar o que está acontecendo, eu peço de novo, sei que é redundante, mas é importante, né? E explicar, eu gostaria de ter essa explicação. Então, existe um contingente extra de PMs que estão nesse momento lotados na Baixada Santista e que não são daí. Por que eu insisto com isso? Quando você tem deslocamento de força policial, tipo a Força Nacional, ela chega, fica um tempo, sai. A tese é não contaminada, não mexicanizar, que é o gírio dos policiais. Agora, quando é no mesmo estado, e depois o PM não vai ficar na região, dá uma certa permissividade, né, para fazer aquilo que ele não vai ter nenhum custo posterior sei lá, ninguém vai acertar conta com ele se for uma operação extra-legal. É isso que está acontecendo, está infestado de gente, de policiais militares que não são de batalhões da Baixada Santista nesse exato momento. Quem está operando é gente de fora da Baixada Santista. Se for isso, daí é uma ocupação. É o Estado ocupando o território mesmo. Eu já encerro com isso, obrigado. Estou mais embasbacado e aprendi muito nessa live hoje. A gente está chegando perto de 1 hora de transmissão. A gente costuma passar um pouquinho desse teto, mas ter ele como referência. Como estamos com 2 convidados hoje, então vou pedir para vocês encaminharem, né, responderem, né, o que acharem, de repente, do Bruno, né, se tiverem outras colocações também, e já encaminharem as considerações finais, pode ser? Começando pelo Ailton. Tá. Você estava falando um pouco dessa questão da contingência, né? No primeiro momento foram 600 que desceram. Bom, a rota ela, geralmente é de São Paulo, ela desce para a Baixada e pelo menos eu me lembro que tem um lema aqui entre a molecada que, a rota quando desce é para matar. Então isso já é histórico, até cultural. Eu conheço isso desde moleque. Quando viu a rota, a gente desviava a rua. 600 policiais desceram na operação? Esses são os dados oficiais e parece que iam descer mais agora com, né, um pronunciamento que teve hoje aí que eu nem acompanhei tudo porque eu não tive tempo. Eu tava numa outra treta aí de moradia também, que é outro BO, que foi prorrogado por tempo indeterminado e estava pensando em mandar mais gente. Na verdade virou um grande espetáculo midiático agora. Agora já estamos no campo político, né? No campo que o Tarcísio está sentindo confortável, né? O grande combatente do tráfico de drogas. Bom, é isso, gente. Agora eu acho uma coisa importante, aí eu vou falar, talvez eu esteja um pouco equivocado, porque quando a gente tem um martelo, a gente acha que tudo é prego, né? O meu trabalho como comunicação, eu acho que a comunicação é muito importante. E a gente tem uma comunicação muito porca nesse país. E tinha um amigo meu que costumava falar tempos atrás, cara, para a gente fazer a revolução, a gente vai ter que derrubar a Globo primeiro. Hoje é a Globo e mais centenas e milhares de conglomerados, porque a gente também tem um câncer que é a polícia, né? Tem o Estado, mas tem uma mídia que está ali todo dia trabalhando consciente da população, e para você conseguir trabalhar isso, disputar essa consciência com essa mídia é tipo chover no molhado, cara. É isso. Valeu pelo convite. Obrigado, Ailton. Ricardo? Bom, falar título de encerramento aí, né, ligando essa questão da mídia, dos Brasil Urgente, dos Datena, do Zé Povinho,
que é tradicional, qualquer comunidade tem o seu Zé Povinho, né? Mas nesses momentos aí tem situações muito contraditórias, né? Você vai ter, às vezes, aquela pessoa que já tem um discurso pronto para a polícia, na própria favela, na própria comunidade, mas de repente algum familiar dele é atingido nessa situação, né? E aí a pessoa sabe que esse familiar dele era inocente, que não tinha nada a ver, etc, né? Então tem mil contradições aí nessa situação. Agora, uma coisa que eu fico agoniado, né, é de ver, né, que assim, a incapacidade que uma parte da nossa esquerda, ou do chamado campo progressista aí tem, de ver a ligação de uma política econômica liberal com o fascismo. Porque quando chega na eleição, dá a impressão que a gente... São duas coisas diferentes. Tem a esquerda radical, que não aparece muito, tem a centro-esquerda, ou centro aí, que é o que está no poder agora, e tem o fascismo. Então eu voto numa coisa, eu voto na outra. Como se as coisas não estivessem relacionadas. Então, para ser bem tosco aqui, quase bem direto, assim, cara, com uma política que mantém essa desigualdade, que corta gasto público, que corta investimento social, que não recupera emprego, que mantém o salário baixíssimo, que não mexe em reforma trabalhista, como é que você quer impedir que o crime organizado se torne uma opção de emprego por uma multidão de jovens de periferia inempregáveis? E o quanto que isso aí alimenta o ciclo, sabe? Então é essa política econômica, é miséria, é desemprego, é o crime organizado, e aí é o da Atena, é a polícia nas 6 da tarde, o punitivismo. Então é um liberalismo alimentando o fascismo, e a gente vai viver de quê? A gente está olhando aí a Argentina, uma direita se fortalecendo para voltar ao poder. Então nós vamos viver de quê? De eleição em eleição, sair da extrema-direita para voltar para uma esquerda cada vez mais moderada para o centro, que aí mantém as condições econômicas, cria essa cobra do fascismo de novo. Nós vamos viver entre isso, entre liberalismo e fascismo se alternando e se parecendo cada vez mais, né? Se parecendo cada vez mais. Então, quando a gente faz a crítica de uma linha política, econômica, tudo, a gente não está falando de um papo acadêmico, de uma discussão teórica, cara. Nós estamos falando da destruição das condições de vida das pessoas que levam ao fascismo. A gente já falou, quem tem o celular mais roubado? Não é o ricaço que anda de helicóptero, de carro blindado com segurança. É o trabalhador no ponto de ônibus, cara. E aí a tentação para esse cara cair no discurso do carrinho de pastel, do carro de falar que eu não quero bandido mesmo, porque eu tô aqui ralando e tudo, é muito grande, né? Então, alguma solução para além do campo estrito da segurança, né? A gente tem que ter, né? Porque senão nós vamos ficar disputando qual polícia mata um pouco menos, né? E nós estamos vendo que foi, é claro, nem para instalar um gabinete de crise para constranger, pelo menos mediaticamente, o Tarcísio e as PMs, o governo federal foi capaz, né, cara? Não acompanhar a operação, né? O dia a dia, né? Cara, nem para falar, nós vamos estar lá olhando, pelo menos, entendeu? Vamos moderar vamos baixar a bola aí, né, cara? Vamos monitorar o andamento, né? Mas aí tem 3 constrangimentos. Eu não ia falar mais, não, mas olha só, massacre de Pedrinhas. Flávio Dino era governador do Maranhão. O Ceará é o reduto da família Gomes, o PT faz uma votação estrondosa no Ceará. A Bahia, então, nem se fala. A Bahia elegeu o presidente da República. Então, o governo federal, pela lógica do pragmatismo, do cinismo político, não vai dar a bandeira de meter um gabinete de crise na Baixada Santista para a direita falar, tá, eu vou botar um gabinete de crise em Fortaleza, ou de Salvador, de São Luís. É exatamente isso. Então, para lavar as mãos, lavar a mão todo mundo junto. Não estou defendendo, estou explicando a lógica maquiavélica da coisa, né? Isso é uma cretinice, mas maquiavelicamente foi esse raciocínio. E lava com sangue. É isso, gente. Boa noite, se der, né? Vou falar para vocês, né, que esse foi um programa especialmente difícil, né, para mim, assim. Até peço desculpa pela desconcentração, as perguntas muito abertas, né, mas realmente difícil, assim, para mim. É um tema que me toca, né, acho que a todos, né. Quero agradecer o Ricardo Rugai e o Ailton Martins por terem aceitado o nosso convite, ter participado aqui do programa, né, ter despendido tempo aí para estarem aqui no nosso programa. Muito obrigado, camaradas.
Aprendi bastante, né? Programa muito, muito bom, assim, né? Com as reflexões que vocês trouxeram. Obrigado mesmo. Obrigado, Bruno, né? Meu companheiro aqui de programa. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam e até a próxima.